um finalzinho de capítulo 18, e aí entraremos no 19. Começando ali no 45, na segunda metade do 45. Crianças, esse está bem difícil de achar, se vocês não ajudarem, vai ficar ruim para os adultos. Então, por favor, ajudem aí a achar 1 Reis 45b. B? Quando é assim é porque é metade do versículo para frente, tá? Ali na palavra Acabe. Acharam? Beleza. Peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, livro de Reis, capítulo 18, começando ali no finalzinho do versículo 45. Assim diz a Escritura. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Vendo ou temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos continuar a leitura mais tarde, mas por enquanto está posta a cena. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que ao considerarmos esses dias tão importantes na história da redenção, o Senhor nos ajude a olhar para nossos corações e a te servirmos por meio da atenção para a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Por vezes, dobrar a aposta vai levar a resultados desastrosos para alguns e mexer com a vida de todo mundo ao redor. Para você, para os seus, para os que estão envolvidos na sua vida, muitas vezes dobrar a aposta vai significar a ruína completa. Talvez você saiba como funciona essa dinâmica do mundo dos jogos, das apostas, e elas têm um lema meio informal, mas muito verdadeiro. O lema é: a casa sempre vence. A casa sempre vence. Como que é isso de aposta? Como que funciona isso? Por exemplo, o jogo de futebol americano, com Kansas City contra Baltimore. Lá tinha os chamados odds, que é o que vai pagar a aposta, 1,5 para Kansas City, 2,5 para Baltimore. O que significa isso? Significa que eles vão te pagar 2,5 para cada um que você apostar. Aí você fala, peraí, então se eu colocar R$1.000 em Baltimore e Baltimore ganhar, eu vou receber de volta 2.500? Sim. Aí o bolinho brilha, né? Você pensa, vou ganhar 1.500 assim, molezinha. Ou perder 1.000 molezinha também. Esse é o problema. E no final das contas, qual que é o lema? A casa sempre vence. Em Las Vegas, em outras muitas partes do mundo, tem inúmeros cassinos e as pessoas vão para lá, se hospedam em hotéis maravilhosos, desfrutam de alta gastronomia, de excelentes shows e coisas assim, e vão fazer o seu joguinho nos cassinos. Não apenas em Vegas, é claro, há outros lugares com muitos cassinos, até navios de cruzeiro têm os seus cassinos que funcionam quando o navio está em alto mar. Algumas cidades brasileiras têm seus cassinos ilegais também, em que as pessoas vão para jogar. Mas tem, claro, muito mais do que o cassino. No Brasil nós temos o famoso e meio mítico Jogo do Bicho, um clássico brasileiro. Suas bancas invisíveis estão espalhadas pela cidade, notadas apenas para quem tem olhos para ver.
As apostas oficiais existem também, as promovidas pelo próprio governo federal, não? As loterias oficiais, que pagam muito mais por aposta do que o joguinho de futebol americano, mas também tem chances muito menores. E essas apostas online, esportivas, chegaram meio que de repente no Brasil e ganharam o coração de muita gente. Não só o coração, mas o dinheiro de muita gente também, essas apostas online. E no final das contas, é como que a casa sempre ganha? Porque pessoas ganham aqui e acolá, não ganham? Alguém acerta na Mega Sena? A gente ouve falar. Alguém acerta que o Corinthians ganhou? O Corinthians ganhou. Deu macaco. Alguém jogou no macaco. Alguém ganha, não? Sim, aqui e acolá pessoas ganham, mas no geral, a casa, a banca sempre vence. E não apenas porque o volume de apostas não pagas é muito maior do que as que foram pagas, mas por causa da nossa tolice e nossa ganância. A nossa insistência em alguns padrões que não fazem sentido. Por exemplo, a máquina caça-níqueis. Já ouviu falar da máquina caça-níqueis? É aquela máquina que a pessoa senta na frente dela, bota uma moedinha, faz assim, o negócio gira e talvez você ganhe ou não. Alguns chamam aquilo de o bandido maneta, o bandido de um só braço. Porque, de fato, ele fica roubando seu dinheiro sem você nem perceber. E é interessante porque a chance de dar o prêmio é sempre a mesma. Não importa se você já jogou 10, 20, 100, 1000 moedinhas. A vez seguinte não te dá mais chance, mas as pessoas não pensam assim. O jogador ele é irracional. Ele pensa, já botei 50 moedas, está chegando a hora de sair. Está chegando a hora, na próxima vai dar. Se eu sair agora, quem vai ganhar é o outro. Então ele não larga a maquininha dele. Não larga. Ou então o pessoal fica no cassino meio que controlando e vendo, ó, aquela do canto ali, ó, tem 6 meses que não premia. Está na hora. E você vai lá meio escondido, joga naquela. E no final das contas assim vai. Ou então a dinâmica é outra. O cara leva R$100 para jogar. Ganha 30. Lá na roleta, sei lá, jogou no cor preta ou o que for, ganhou 30. Em seguida perde 80. Perdeu mais que ganhou. Mas no que ele foca? Que é possível ganhar. E ele segue jogando. Apesar da sua perda ter sido maior que a sua vitória, ele foca no padrão meio estranho de que, mas eu ganhei uma. Se eu ganhei uma, eu posso ganhar outra. Se eu ganhei uma de 30, eu posso ganhar uma de 3.000, por que não? Ele experimentou a vitória, ele assume que ela virá de novo. E não vem, aí os 100 se vão. O que ele faz então? Vai alegre se divertir em outra coisa e pensa, gastei 100 e fica por isso mesmo. Não. Ele dobra a aposta. Ele pensa, quer saber, eu vou jogar mais 100 só para recuperar os 100 que eu perdi. Não vou passar disso. É só para não ficar no prejuízo, né? Vou zerar aqui, ganho 100, e aí ele perde os outros 100. E agora? A tolice está sempre em achar que na próxima você vai se sair melhor. Na próxima a chance vai mudar. Mesmo todas as evidências mostrando que não vão. E claro, como vocês sabem, ou deveriam saber, muita gente já teve a sua vida destruída pelo jogo. Muita gente. Muita gente. Pois vão aumentando a aposta. Tem certeza de que hoje a maré de azar mudou. A lua virou. Capricórnio fez não sei o quê. Ou sonhou. Ou vai aumentando a aposta e começa a achar que é assim que se constrói patrimônio. Alguns vão e veem assim a oportunidade. Puxa vida, eu queria comprar um carro novo, mas estou sem dinheiro. Queria um carro de 100 mil, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas eu posso pegar 5 mil ali no banco, ou no agiota, pior ainda, jogar esses 5 mil na roleta, no pôquer dos parceiros, no cavalo, no Corinthians, no macaco, seja no que for. Eu jogo esses 5 vão virar 100 e pronto. Só que o que acontece? Você está devendo 5 para o agiota que quebra a perna por aí. E aí você pega mais 5 para pagar e assim vai. Só que não viram. E a pessoa vai entrando nesse buraco e com vergonha de tratar a questão, sem coragem de dizer para a família ou dizer para os outros o tamanho do rolo que se meteu. O auto-engano que vem com isso, de que está vendo que não está dando certo, mas vai dobrar a aposta. Logo está jogando a chave do carro na mesa de pôquer, logo está apostando tudo que tem e que não tem, e logo tem atividades criminais aí envolvidas e dobrando a aposta, e perdendo tudo que tem. Sabe quem que vem apostando? O rei e a rainha de Israel. O rei e a rainha de Israel estão apostando não somente a vida deles, mas o próprio reino. E estão dobrando a aposta. Eles estão convencidos de que o cavalo deles vai ganhar essa corrida. Eles estão certos de que o time de futebol deles, o time ruim deles, vai virar esse jogo.
Aos 48 do segundo tempo, vai virar esse jogo e vai ganhar. A maré está ruim para a gente, mas está na hora de virar. Não é possível que fique tanto tempo assim uma maré de azar. Hoje nós vamos ver o rei e a rainha dobrando a aposta. E vamos considerar o que Deus faz, como Deus age. Às vezes nós dobramos a aposta não no jogo, mas na vida. Talvez você esteja vivendo assim, achando que um caminho meio duvidoso que você decidiu tomar vem dando errado, sim, mas já vai dar certo. É só insistir que uma hora dá certo, que persistir no erro vai magicamente transformar o erro em acerto, que o mau caminho que você escolheu não vai dar ruim não, vai dar green, como se diz por aí. Hoje veremos Acabe e Jezabel diante de uma colossal derrota. O caminho da graça é oferecido a eles, a vida ainda. Haverá arrependimento? Ou isso vai resultar em algo que vai transformar a vida deles, de Elias e, em verdade, de toda a nação? Hoje veremos que o Deus da aliança cuida dos seus servos enfraquecidos e também traz juízo sobre aqueles que não se arrependem. Esse é o resumo. O Senhor da aliança vai trazer cuidado para com os seus, vai cuidar do seu povo, mas ao mesmo tempo aqueles que não se arrependem conhecerão o juízo. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira verdade que eu quero que vocês notem aqui é que muitas vezes o caminho do pecado é a obstinação de não ver a realidade. Olha de novo o comecinho do nosso texto ali no 45, no capítulo 18. Tempo em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. E qual é a resposta dela? Jezabel manda um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. As coisas estão acontecendo. O Senhor mostrou que é Deus e venceu a Baal na batalha no torneio dos deuses, não? Facilmente, inclusive, considerando que o outro Deus nem existir existe. E que Ele, o Senhor, é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele mostrou-se Deus poderoso, vocês se lembram? Vimos isso alguns sermões atrás, mandando fogo dos céus, aquele fogo que consumiu o holocausto, chamuscou tudo, lambeu a água, queimou tudo que estava ali de tão poderoso que foi. Depois disso, falamos disso no sermão seguinte, veio a chuva que regou toda aquela terra, aquela chuva que encharcou tudo, depois de 3 anos sem chover. Deus tinha prometido, o Senhor cumpriu. Os profetas de Baal foram mortos, segundo a exigência da própria lei. Acabe ficou lá meio pasmo com aquela situação toda, agora chove, o profeta fala: vai, se manda, antes que você não consiga ir. Ele pega o seu carro e vai indo em seu palácio. Elias segue também, e algo estranho acontece. Ele, a pé, vai mais rápido do que o carro. E veja, não é só aquela situação de estava tão enlameado que o carro ficou atolando. Não, é dito que foi na força do Senhor. Ele ia à frente do rei. Estranha essa cena, não é? Esquisito isso. Muitos notam e sugerem simbolismos diversos aqui. Alguns notam que é interessante a ordem das coisas. Veja, se tem algo que Acabe não vem fazendo é vivendo pela palavra do Senhor. Um rei que não vive, não reina de acordo com a palavra do Senhor, sempre está em apuros. E aqui nós vemos simbolicamente a palavra do Senhor indo à frente do próprio rei. Pense menos em Elias e Acabe, pense mais em ofícios. Profeta, rei. O rei não é a lei. Diferente de alguns reinados desse mundo em que o rei é a lei, entre o povo do Senhor nunca foi. A palavra de Deus reina. E se isso tivesse sido obedecido, se isso voltar a ser obedecido, Israel vai andar bem. Outro comentarista, Philip Ryken, sugere ainda a ideia de que Elias está indo como um arauto diante do rei, mostrando que ele está, se o rei se arrepender, se o rei mudar de caminho, se o rei levar a sério o que ele acabou de ver, que o Senhor existe, o Senhor age, ele terá a palavra de Deus adiante de si. É um olhar mais positivo. Veja, Acabe, volte-se do seu mau caminho, e você vai ter esse homem Elias, que até hoje vem sendo seu adversário, como alguém que é a seu favor, alguém que vai na sua frente, anunciando o caminho, trazendo a palavra a serviço do reinado. Perceba que Acabe tem a faca e o queijo na mão, como se diz. Ele viu que o Senhor é Deus,
Ele viu que os sacerdotes, profetas de Baal foram exterminados. E agora ele tem uma decisão diante de si. O que ele vai fazer com isso? O Senhor o manteve vivo. Podia ser que nessa história toda o próprio rei tivesse sido morto pelo Senhor, como outros reis já foram mortos pelo Senhor na história de Israel até aqui. Eles estão indo, eles se separam no caminho, Acabe vai na direção da rainha, vai encontrar a sua rainha e vai contar que perdeu tudo no cassino. Foi jogar nos cavalos e apostou no pangaré. Foi jogar no futebol e apostou no Corinthians. Opa, desculpa. Fazia tempo que eu não brincava com o Corinthians, né? Tá voltando a hora, é porque o Corinthians está melhorando. Aí a gente volta a brincar com ele e assim vai. Mas eles se separam e a pergunta é, o que Acabe vai fazer? Será que ele vai chegar para sua Jezabel, para sua esposa e falar, rainha, a gente estava apostando no Deus errado. Ficou óbvio que nosso Baal nem existia, existe. Os sacerdotes lá, os profetas, fizeram de tudo, invocaram, se cortaram, fizeram as danças, passaram a manhã inteira lá e nada de Baal aparecer. O Senhor veio e interviu, o Senhor agiu e, esposa, a gente está apostando no cavalo errado. É hora da gente se arrepender, da gente voltar ao bom caminho. Vamos chamar Elias, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos nos dedicar ao Senhor. Isso é o que ela deveria ter feito, isso é o que nós devemos fazer quando a gente percebe que o caminho que a gente escolheu está ruim. Isso se chama arrependimento, mudança de direção, conversão. Mudar na direção, indo em direção ao Senhor. Se Acabe tivesse feito isso, tudo andaria bem para ele. Mesmo com todo o mal que ele fez. Nós temos exemplos de reis que fizeram o mal, mas se arrependeram. E foram abraçados pela graça do Senhor. Pense no rei Davi, por exemplo. Pense no rei Davi. Acabe tem tudo para isso. Elias o deixou com vida. O Senhor ouve a oração. Ele poderia ter trazido isso para ela com sabedoria, dito, esposa, é hora de mudar. Já perdemos demais. Mas não é isso que acontece. Tristemente, a sua esposa persiste na obstinação do erro. Ele também vai levado por ela, e também permanece no erro, ele não é inocente nisso. E ela resolve dobrar a aposta. Como que Jezabel pode se endurecer depois disso tudo, gente? A gente poderia até cantar, né? Jezabel se endureceu, sim, sim, assim. Como o Faraó, claro, porque é muito parecido mesmo. Faraó viu as 10 pragas, praga atrás de praga, e só endurecia o coração. Jezabel sabe do que aconteceu. Não é que ela não acredita que aconteceu, mas o seu coração é duro. Como é o coração duro de todo aquele que não crê, a não ser que o próprio Senhor intervenha e faça algo ali dentro. Nos tempos de Jesus, um monte de gente viu Jesus multiplicar pão, viu Jesus transformar água em vinho, viram-no ressuscitar Lázaro dos mortos e outros tantos e tantos e tantos milagres. Eles olhavam e não criam, ficavam com raiva de Jesus. Assim como tantos hoje, talvez seja o seu caso aqui hoje. Talvez você hoje esteja aí dobrando a aposta do caminho do pecado que você vem seguindo. Em vez de perceber que o Senhor estende a mão para você hoje no Evangelho e fala, volta, vem, arrepende-se, vem para mim. Tristemente, ela resolve dobrar a aposta, manda um recado furioso para Elias, de que ela vai fazer com ele a mesma coisa que ele fez. Que os deuses façam o que quiserem comigo, se amanhã, essa hora, eu não tiver feito com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Ela resolveu dobrar a aposta. Esse é o nosso primeiro ponto. É enorme tolice persistir no caminho do mal. É enorme tolice. Mas se o seu coração estiver endurecido, talvez seja isso que você faça. Ainda há tempo, você ainda está aqui. Mas a gente não sabe quanto tempo vai ter. Talvez você fique com a impressão de que, mais para frente eu mudo. Só mais essa jogada. Só mais esses R$100. Só mais uma partida. Só o Super Bowl. Só esse torneio. Só mais um pouco e eu volto para o caminho. Eu paro. Você não está se iludindo, não? De que só mais uma e você para? Isso vai ter efeitos em todo mundo, isso vai ter efeitos, inclusive,
no homem do Senhor. E assim vamos ao nosso segundo ponto. Muitas vezes desanimamos, mas o Senhor cuida de nós. Olha como a história segue. Verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu, voltou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio ou uma voz tranquila e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Vamos parar por aqui um pouquinho. A notícia chega até Elias, o recado de Jezabel chega até ela, e ele se manda. Ele vai até Berseba, e note que o texto fez questão de dizer que ele já entrou em território de Judá. Lembra? 2 reinos, reino do norte Israel, reino do sul Judá. Lá ele deixa o seu ajudante e ele vai em direção ao deserto, um dia de viagem. Ele vai para baixo de uma árvore, um zimbro, e pede a morte. Ele não tenta tomar a sua vida, mas ele pede ao Senhor que o faça. Basta, nunc dimitis, despede o teu servo. Precisamos falar sobre Elias. O que está acontecendo aqui com o coração desse homem? Veja, tem algo bem óbvio e notório a qualquer leitor. Elias parece ter dado uma baita desanimada. Às vezes a gente sente desânimo logo depois de uma grande experiência de euforia. Às vezes a gente dá uma abatida mesmo quando algo parecia que ia acontecer, algo bom e não acontece. Ele viu as ações poderosas do Senhor, ele viu o povo se voltar ao Senhor, mas aí o rei continua insistindo, o rei dobrou a aposta, a vida dele está em risco. É notório que Elias parece um pouco diferente aqui. Mas cuidado para não ler no texto que não está aqui. Muito já foi escrito sobre Elias e o seu estado psicológico, talvez indo inclusive além do que a própria palavra de Deus nos permite. Se você for ler os comentaristas por aí, você vai ver que tem muitos que detonam com Elias aqui. Talvez você mesmo leia e fale: eita, Elias, perdeu o foco, hein, Elias? Alguns falam que Elias começou a andar por vista em vez de andar por fé, que ele jogou a toalha. Outros reclamam: Elias está querendo ser Deus, e daí o Senhor precisa dar uma baita bronca nele. Eu creio que é menos do que isso, tá? Embora sim, cansado, sem vigor e talvez abatido, a pergunta é: Elias está aqui numa mera fuga desesperada e apavorada? Ou ele está numa missão? Embora o seu coração não esteja lá muito bem na missão. Muitos usam o termo depressão, e eu não vou entrar nessa disputa. Não é o ponto aqui saber se Elias estava numa depressão clínica, depressão espiritual ou o que for. Mas vamos ver um pouco sobre como o Senhor trata o seu amado Elias, sem preocupações diagnósticas precisas. Algumas coisas que podemos sim ver sem exagerar e pensar em nós também. E é fato, eu acho que é a experiência de todo crente, nós passamos sim por períodos de abatimento. Às vezes, depois de boas fases, em que tudo está indo bem, estamos alegres, mentalmente fortes e vigorosos, parece que a energia desaparece. Todos vocês já experimentaram isso.
Parece que até um pequeno revés é capaz de facilmente roubar o nosso ânimo. Então, sim, vem uma exaustão sobre Elias, ele se manda, ele está viajando, tudo isso que aconteceu, imagina a energia gasta nessa aventura toda da luta com os profetas, das orações, de corre para lá, corre para cá, fica óbvio na história que tem algo disso. E sim, eu acho que todos nós já passamos pela dura experiência de trabalhar muito duro em algo e parecia que aquilo lá virou fumaça na mão depois. E a gente fica, poxa vida. Claramente o Senhor precisa e deve tratá-lo. Qual que é a ação dele? Depois que ele ouve a notícia, ele sai em disparada para o sul. Por que exatamente? Muitos vão na linha interpretativa de que isso aqui é Elias desistindo. Já ouviu isso? Elias desistiu. Vou-me embora para Pasárgada, ou alguma coisa assim. Estou de mudança para a praia de Camocim, no Ceará, e vocês que se virem. Viverei meus últimos dias entre o rio e o mar. Não comendo camarões, porque eles não podiam, né? Os judeus não podiam comer camarão, mas outras coisinhas. Me esqueçam, apaga meu contato do celular de vocês, estou saindo dos grupos de WhatsApp, se vira Israel. Perderam a chance de vocês. Será? O que está dominando o coração dele? Será que é medo? Ah, é medo, pastor. Aparece a palavra aí, né? Diz aí, ó. Onde que está? Já até perdi. Temendo, pois, Elias. Aparece a palavra, mas temos um pequeno problema aí, irmãos. Em vários manuscritos, em vez da palavra temeu, está a palavra viu. Ele viu que Jezabel e Acabe, apesar da derrota, vão continuar no seu caminho. Então ele meio que dá a sua missão como cumprida. Sabe que se ele ficar, ele vai morrer. E ele vai embora. De novo, pode ser que a palavra seja temeu? Pode ser. Mas justamente porque há uma certa dificuldade aí, a gente não deve forçar demais a interpretação a partir de algo que é um pouco frágil. Mas, mais do que essa possível tradução, note o percurso que ele faz. Depois que ele chegou em Judá, ele já está seguro. Ele já está no terreno de outro rei. Ele já está protegido. Jezabel não vai chegar nele. Para que depois disso ainda seguir mais 350 quilômetros para o sul por 40 dias? Haja apavoro. E mais, por que o Senhor o sustentaria e o prepararia para ele chegar até Horebe, se o Senhor não está gostando dessa fuga dele? Porque você percebe que o anjo aparece e o alimentou, e deu comida e falou, coma bem, porque você tem uma longa viagem diante de si. Não parece que o Senhor está contra a sua ida até o sul. Parece que o Senhor, pelo contrário, está dando suprimentos e mantendo para que ele consiga chegar ao final dessa jornada de 40 dias. Não é medo sem fim. Não é medo que o move primariamente, é uma missão. Que missão? O profeta exausto ainda tem uma missão a cumprir, a gente volta a ele já já. Ah, tá, mas ele disse que queria morrer. Sim, disse, e levemos a sério o que ele diz. Às vezes nós podemos, mesmo no nosso senso de que ainda temos uma missão a cumprir, olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei que eu ainda tenho uma missão, mas acho que está bom já, né, Senhor? Bem que podia parar aqui, Senhor. Talvez, pensando na glória de Deus, como Elias costuma pensar, ele pense que seja melhor para a glória do Senhor, que ele morra ali, sumidinho, desaparecido no deserto. Cadê Elias? Foi ao deserto e sumiu. Do que ele seja pego por Jezabel e essa mulher perversa tenha uma vitória triunfante diante de Israel, exterminando o profeta de Yahvé. Talvez, se o Senhor me fizer subir aqui, Jezabel não tenha essa vitória, fique bem assim. Afinal, o Elias do Novo Testamento morreu na mão de Jezabel do Novo Testamento, não? Nosso João Batista. É interessante que vários personagens bíblicos, em algum momento da sua missão, não movidos necessariamente por medo, mas entram num estado de desânimo tal que eles dizem coisas assim. Lembre-se, por exemplo, Jonas. Jonas, por outra razão, quis morrer por causa da planta dele lá, aquela coisa toda. Moisés, vendo também o povo indócil, fala, Senhor, acho que já deu. Jó, diante de todo o seu sofrimento, chega em alguns momentos e pede, Senhor, termina, vai. Termina o serviço. Simeão vê o bebê Jesus Cristo no templo e fala, estou pronto, Senhor. Para que ficar mais depois disso tudo? Ou seja, muitas e muitas vezes o povo do Senhor fala, Senhor, já deu.
E não é apenas porque está com raivinha porque o seu ministério foi frustrado ou seu orgulho foi ferido. Mas é muito comum a gente ler esse tipo de coisa, que Elias está com o orgulho ferido, que Elias está olhando para si mesmo como se ele fosse o mais importante. Eu acho que é algo muito mais simples, algo que você conhece. Muitas vezes, em dias de grande tristeza, de grande escuridão, de grande decepção, de uma luta que parece não acabar nunca, a gente fala assim, Senhor, será que... Acho que você já esteve lá. Ao mesmo tempo, sabe aquela frase famosa, nunca tome grandes decisões numa sexta de tarde? Já ouviu esse lema? Nunca tome grandes decisões numa sexta-feira à tarde. Por quê? Porque sexta-feira à tarde você está exausto da semana, né? Você está fatigado, você está cansadinho. Depois de uma grande decepção amorosa ou profissional, às vezes a gente sente algo profundo assim, porque a gente está focado ali no agora, no momento, na dor, parece que a escuridão não vai passar nunca. E às vezes a gente quer isso. E é bem curioso, porque justamente Elias está aqui fugindo para não morrer, aí ele pede para morrer, e o que acontece com Elias no final da história? Não morre. Literalmente, Elias nunca morreu. A gente vai chegar nisso, já calma, estou dando um spoilerzinho aqui. Elias nunca morreu. É muito sensacional isso. Nem ali e nem nunca. Ele está abatido, ele fala ao Senhor que ele não é melhor do que os seus pais. E sabe, eu acho que talvez seja algo na linha dele dizendo, pois é, Senhor, talvez nenhum de nós consiga. Meus pais, a geração, seja quem for, nenhum de nós vai ser capaz de lidar com esse povo, não. Não sou suficiente. E é bom isso. É bom para o servo do Senhor perceber que não é suficiente. E veja o cuidado do Senhor para com o seu servo. Ele está lá dormindo, apagado embaixo da árvore. Aí aparece um anjo e leva ali, faz um forninho a lenha ali, umas pedras, e bota um pãozinho quentinho, gostoso. Uma aguinha, certamente estava geladinha, a água daquela moringa. O anjo cutuca. Ei, vem comer, vem. Ele acorda, come e já dorme de novo. Já esteve tão cansado assim? Você acorda só para comer alguma coisa e já ploft, cai de novo na cama. Eu já tive dias assim. Volta de acampamento costuma ser assim, né, jovens? Quando você volta do acampamento de carnaval, você volta assim, depois daquela exaustão toda. Você acorda para comer uma coisinha e volta a dormir. E, de novo, o anjo o acorda e fala, vamos, come mais um pouco. Tem uma missão para você. Tem uma jornada bem grande que você precisa enfrentar. Vamos, se alimente. Sabe, irmãos, de maneira nenhuma querendo ser simplista com essas coisas, por favor. Mas tem dias em que nós precisamos mesmo de sono e alimentação. E de lembrarmos que o Senhor é conosco. O Senhor fez isso naquele momento. Não tome nenhuma decisão importante na sexta-feira à tarde, e nem com fome, tá? E nem com sono. Você não está pensando direito. E veja a amabilidade do cuidado do Senhor para com o seu servo. No passado ele mandou pássaros, corvos trazerem, lembra disso, crianças? Que os pássaros traziam comida para ele. Talvez o Senhor tenha percebido que o coração de Elias precisava agora de algo mais forte do que um passarinho trazendo, e ele manda um anjo dele. Vem um anjo, um mensageiro do Senhor, e vai lembrá-lo, você não está sozinho, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Assim é conosco também, queridos. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos vê. É tão belo lembrar disso. Nesta semana que terminou, alguém me lembrou da passagem que Deus vê e ouve Agar e Ismael no deserto, em outro deserto, numa situação desesperadora também. E o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor olha, o Senhor encontra. Em situações aparentemente sem saída, você não precisa dobrar a aposta do mal. O Senhor vê. O Senhor ouve, o Senhor te encontra, o Senhor traz o que você precisa para estar com Ele. Lembre-se disso, querido, quando você estiver numa situação assim meio sem saída, talvez em grande desânimo e pareça que a escuridão não vai passar nunca, o Senhor te vê, o Senhor te ouve. E não menospreze a necessidade de realmente parar, descansar adequadamente, cuidar do seu corpo, se alimentar, se hidratar. Isso não é bobagem. Nós somos um ser feito por Deus, parte material, que chamamos de corpo, parte imaterial, que chamamos de alma, e essa união maravilhosa que Deus criou, que a gente nem consegue entender plenamente, essas coisas uma influencia a outra.
O abatimento da alma tem a ver com o corpo, o abatimento da alma prejudica o corpo prejudicado prejudica a alma, essas coisas se misturam. Deus nos fez assim. Por exemplo, Deus instituiu a nós, seres humanos, a necessidade de descansarmos um dia em 7. Porque nós somos seres frágeisinhos. E se tentarmos seguir sem pausas, nós vamos pifar. Você precisa de alimento, você precisa de hidratação, você precisa de vários cuidados para com o seu corpo. Não despreze isso. É parte de como o Senhor cuida de você e te restaura. O Senhor te vê e o Senhor te trata. Além disso, indo para o nosso terceiro e último ponto, o Senhor da aliança está pronto a cuidar da sua glória e a julgar os que não se arrependem. Volta para o texto bíblico. Nós acabamos de ler essa porção que fala dele indo até a montanha, o Senhor passando. Quero ler de novo a partir do verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um sissi, um barulhinho ou uma voz tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Fortalecido pela ação do anjo do Senhor, Elias se levanta e segue rumo ao sul. 40 dias e 40 noites, Elias chega 350 quilômetros mais ou menos, ou mais, até Horebe ou Sinai, uma das famosas montanhas do Senhor. Aliás, é muito interessante como montanhas têm um papel muito interessante em toda a história da revelação. Começa no próprio Éden, embora Gênesis não fale, em outras partes da Bíblia parece ter indícios de que ali o jardim no Éden era uma região um pouco montanhosa. Mas outros são ainda mais óbvios. Pense, por exemplo, no Monte Ararat. Lembra desse, crianças? O que aconteceu nessa montanha mesmo? Foi aonde a arca de Noé descansou depois do dilúvio, depois das águas baixarem, e o Senhor fez aliança com Noé e o mundo refeito. Depois nós temos o próprio Monte Sinai, o monte onde hoje nós lemos, em Êxodo 19, onde Moisés subiu para conversar com o Senhor, e teve toda aquela coisa assustadora de fogo, e terremoto, e barulho, e trovão, e coisa pavorosa, e Deus veio e falou com Moisés, o mediador daquele pacto. Houve o famoso Monte Sião, um outro monte, que foi o mesmo em que Abraão iria sacrificar Isaque, mas o Senhor o impediu, e depois se tornou a sede de todo o velho pacto, o local onde o templo de Salomão foi construído, Sião. Temos o Monte Carmelo, acabamos de ler sobre ele, onde lá no Reino do Norte o Senhor mostrou sua superioridade sobre Baal. Então, é muito interessante como o Senhor se valeu de montanhas para se comunicar conosco. E agora Elias vai até lá, intencionalmente ele vai até a velha montanha do pacto. Ele entra numa caverna, e lá o Senhor fala com ele, pergunta o que ele tem a dizer, qual é a razão da sua ida. Elias responde, ele tem sido zeloso para com o Senhor, mas as coisas não andaram bem. Os altares do Senhor foram derrubados, os profetas do Senhor foram mortos, o Senhor se revela a ele, a gente volta a isso já, e o Senhor torna a perguntar, Elias repete o que ele disse, e ele recebe então uma nova missão. Tá, mas o que está acontecendo aqui? De novo, muitos têm a noção de que quando Elias chega lá no sul, lá no Monte Sinai, Deus cruza os braços, olha para ele com cara feia e diz: está fazendo o que aqui? O que você está fazendo aqui?
volta para o norte. A gente coloca um tom de voz que não parece combinar com o que o próprio texto traz. Vamos pensar melhor na história da redenção e no que temos visto de evidência. E quem é Elias? De novo, perceba que o Senhor o atraiu até lá. O Senhor o preparou para chegar lá. Se ele só queria dar uma bronca em Elias por ter fugido, podia ter feito muitos quilômetros mais cedo. O anjo o preparou para a viagem até o Sinai. Deus podia tê-lo impedido em muitos momentos. Mas perceba as conexões na história da redenção. Ele vai para Sinai, a mesma montanha que marca o início desse relacionamento especial de Deus com Israel. A montanha onde Moisés, a outra grande figura, desde a descida do Egito, se nós pensarmos nas grandes figuras, nós temos Moisés e Elias representando a lei e os profetas. Claro, temos os reis como Davi também. Mas lembre-se, foi nessa montanha onde o assunto pactual foi discutido. Israel lá embaixo da montanha morrendo de medo. O Senhor usando Moisés para estabelecer os vínculos e como se relacionariam. Deus tratou de Israel por meio de Moisés. Êxodo 19 estabelece o pacto. Êxodo 20, em diante da lei. Lá Moisés volta depois, Êxodo 32, 33, em várias ocasiões, sempre acontecendo isso. Agora, na luz disso, leia de novo a pergunta. Elias, por que você está aqui? E Elias traz uma acusação formal contra Israel. Diante do Deus do pacto, na montanha do pacto, ele fala: Israel quebrou o pacto. Às vezes a gente lê isso como se fosse o Senhor repreendendo o profeta fujão e assustado. Mas nós não estamos lidando com Jonas. Estamos lidando com Elias. Talvez seja algo mais como: meu profeta a quem eu amo e a quem tenho sustentado, você que fielmente tem agido pela minha glória, você veio até o monte do pacto para me encontrar? Por que você está aqui? E aí ele traz a acusação. Como Dale Davis bem coloca, será que ninguém pode tratar essa pergunta como um convite, não como uma repreensão? E Yahvé diz para ele: o que você está fazendo aqui? Aqui no lugar de Moisés, aqui no ambiente do pacto, aqui, Elias, para onde eu trouxe você. Diga o que você traz diante do Senhor do pacto. E ele faz acusações pactuais. É uma denúncia eclesiástica, se você quiser usar os termos de hoje em dia. Sim, seu coração está ferido, parece que está. Mas ele não está lá para ficar de reclamação, de murmuração. Ele tem uma acusação formal para fazer ao Senhor do pacto acerca do povo de Deus. Ele vê que Israel quebrou o pacto, ele vê que Israel dobrou a aposta, ele vê que o rei persistiu no caminho do mal, e ele vai lá para contar para o juiz. Essa é a minha acusação. Como outro comentarista, Peter Leithart, bem nota, os profetas sempre foram os olhos e a boca do Senhor andando pelo país, pelo mundo. As testemunhas e arautos do Senhor. Ele está lá em caráter oficial, como profeta do Senhor, para contar o que viu pela terra. E sim, embora a gente saiba, porque a gente já leu o final, que tem outras pessoas que não se dobraram perante o Senhor, e a gente lembra de Obadias, outro dia mesmo falamos de Obadias. Então a gente lê e fala: eita, Elias reclamão, hein? Está achando que está sozinho? Mas pensa comigo, publicamente se opondo ao regime de Acabe e Jezabel, publicamente, é só ele mesmo. É só ele. Parece mais alguém que está dolorido, sim, mas dolorido pela apostasia do povo do Senhor, do que por um ministério falho. Pode ter algo do segundo também? Talvez tenha. Mas em todo o percurso até aqui e no que vem depois, Elias sempre está muito mais preocupado com a glória do Senhor e com o terrível destino que aguarda Israel, se Israel não se arrepender. A missão dele, como bem diz Dale Davis, a missão de Elias em Horebe era trazer acusações pactuais contra Israel pela quebra do pacto. Quebraram os altares, mataram os profetas, estão servindo a falsos deuses. Note também a conexão, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites ficou Moisés na montanha. 40 dias e 40 noites é o tempo dele ir até lá. As duas ocasiões, encontro de Moisés com o Senhor, encontro de Elias com o Senhor, para assuntos pactuais, de estabelecimento de termos e para acusações. Elias fez uma avaliação da situação e levou adiante ao Senhor. Foi correta a avaliação que ele fez? Talvez tenha sido incompleta. Diante do que ele sabe, parece sim correta. Ele acha que está sozinho, acabei de falar para vocês, publicamente está mesmo.
Às vezes a gente dá uma piorada na situação porque a gente está vendo muito estreito, acontece. Talvez se ele está falando do ministério público, ele tenha razão. Tem outros escondidos, eu sei disso, Senhor, mas nenhum deles está ajudando, não. Estão tudo escondidinho. E o Senhor reage. Ele está ali, tem uma caverna, o texto fala sobre a caverna, alguns sugerem que tenha sido a mesma caverna, a mesma fenda na rocha, onde Moisés se abrigou quando o Senhor passou com a sua glória. Será que foi a mesma? O que vocês acham, crianças? A mesma caverna? Não dá para saber com certeza, mas, puxa vida, tomara que tenha sido, né? Ia ser muito legal. E aí vem essa sequência interessantíssima de fenômenos maravilhosos seguidos de uma voz suave. Elias está na caverna e passa primeiro um vento forte de tremer montanha e quebrar pedra. Vocês já viram vento de quebrar pedra? Talvez você procure por aí, você encontre filmagens de tornados que vão passando e vão devastando tudo, arrancando fundações de concreto, quebrando tudo pela frente, um negócio apavorante. Mas o Senhor não estava lá, diz o texto. Foi só um vento. Aí vem um terremoto, o Senhor manda um terremoto, mas o Senhor não estava lá. Tremeu tudo, sacudiu. Imagina o Eliazinho tentando se segurar dentro da caverna, assim, apoiando aquela confusão todinha lá. Aí depois vem um fogo, um fogaréu, e o Senhor não estava nessas coisas. Então vem uma pequena voz, um barulhinho, uma pequena voz. E ali estava o Senhor. Ok, o que isso significa? O que essa teofania, essa manifestação de Deus nos traz? Não é fácil. Alguns vão na linha de que, eu acho que não é uma boa linha, de que Deus estaria dizendo para Elias assim, Elias, tu está pegando muito pesado, cara. Está gritando muito, fazendo barulho, está na hora de baixar o tom aí, por isso que não está dando certo. Você está muito, muito assim, jogando na cara do rei e tal. Não parece isso. Ao mesmo tempo, não é a ideia de que Deus não se mostra em grandes e estrondosos feitos. Porque a gente acabou de ver 2 capítulos atrás, Deus exatamente se manifestando num fogo impressionante. Em outros momentos da história, Deus se valeu de ventos impressionantes, ou de tempestades impressionantes, ou toda sorte de fenômeno. Nós acabamos de ler no culto Êxodo 19, que mostra Deus se valendo de trovão e raio e terremoto e vento e um monte de confusão para mostrar o seu poder. Por que é que Deus não está nessas coisas, mas está na voz tranquila? Há algumas sugestões, uma delas que eu acho que faz algum sentido, é que Deus estaria numa polêmica contra os deuses falsos, mais uma vez. Baal era muito associado à tempestade, muito associado ao fogo, e Deus estaria mostrando que, sim, Ele controla essas coisas, mas acima disso tudo, Ele é o Deus que fala. Baal pode controlar o fogo e a tempestade, mas Baal nem falar, fala. Deus fala por meio do seu profeta. E vai continuar fazendo. Juntando isso a algo um pouco mais forte ainda, eu creio que faz sentido falar em Deus mostrando como Ele se revela. Porque sim, os fenômenos deste mundo são impressionantes e eles estão debaixo do poder de Deus, os ventos, o fogo, os maremotos, os tufões, o que for. Mas mais impressionante do que isso tudo, e mais acalentador para o nosso coração e para a nossa missão, é o fato de que o Senhor fala. E o Senhor não precisa gritar. Lembra, uns sermões atrás a gente falou que o Senhor não precisa gritar para Ele ouvir, né? Ele também não precisa gritar. Aliás, se Ele gritar, não vai sobrar nada de Elias. Moisés viu, talvez na mesma caverna, talvez, o rastro da glória de costas do Senhor e ficou ele brilhando um tempão. O cochicho do Senhor basta para o Elias. E deve bastar para nos tranquilizar também. Eu estou aqui. Eu falo. Mais do que grandes eventos chocantes, nós temos a simples e suave palavra do Senhor. Que isso nos encoraje e nos lembre da missão. E veja, ele repete a acusação, depois disso tudo. O que o Senhor fala? O Senhor concorda. O veredito do santo juiz de toda a terra é que Elias está certo. Você está certo, Elias. Aceita a sua acusação. Você tem nova missão agora, à luz disso. Perceba, depois disso o que o Senhor fala é correto. Vai lá e você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir um rei estrangeiro, lá na Síria. Olha que interessante isso. Hazael, lá na Síria, vá para o caminho de Damasco.
e unja-o. Um rei estrangeiro, como assim? O Senhor é o Deus de toda a terra, é muito interessante, o rei das nações. Até o rei da Síria é ungido pelo Senhor. E você vai ungir um homem chamado Jeú como rei de Israel. Ou seja, quem acaba de perder o trono, quem dobrou a aposta achando que ia se dar bem, acaba de perder o trono. O Senhor vai colocar um novo rei. Ele aceitou a acusação formal contra Acabe. Vai perder o posto. E mais, Eliseu, um novo profeta, uma nova boca para mim. Elias, você não vai ter que levar esse fardo para sempre. Logo eu vou te substituir. Tenha bom ânimo. 3 homens vão ser ungidos, um rei de outra nação. E interessante, um comentarista chamou minha atenção para isso. Paulo, depois da sua conversão, tem um roteiro similar. Depois de convertido, ele vai para as bandas da Arábia, a gente não sabe exatamente aonde. De lá ele vai para Damasco, do mesmo jeito que Elias. Há uma comparação interessante, porque Israel, nos tempos de Elias, como nos tempos de Paulo, rejeitou a voz do Senhor. E a verdade foi levada para outras nações. Acabe ainda não sabe, mas Deus o rejeitou. Ele teve a oportunidade do arrependimento, mas dobrou a aposta e agora perdeu tudo. Jeú será rei. Elias traz a palavra do Senhor, mas um dia Elias vai se embora, e a palavra do Senhor não está limitada a um ou outro homem. A palavra do Senhor vai permanecer firme com Eliseu. Serão instrumentos do Senhor em julgar Israel. O Senhor aceita a acusação. Israel quebrou o pacto. Quem escapar da espada de um, a espada do outro vai pegar. O Senhor vai trazer juízo. E perceba que sim, no processo, além de tudo, ele anima e corrige algo no entendimento do seu amado Elias. Ele encarrega o seu profeta da missão e ele dá aquela piscadinha e fala: é verdade, Elias, a sua avaliação sobre Israel está certa, mas eu tenho uma surpresinha para você. Tem mais 7.000, querido. Você não está sozinho, não. Ele é o João Batista do Antigo Testamento. Ele anuncia julgamento aos que não se arrependem. Mas ele também vem como precursor da graça. Veja que o texto nos diz, verso 18, eu conservei os joelhos. Se tem joelho que não se ajoelhou diante de Baal, se tem boca que não beijou estátua de Baal, não é porque são pessoas especiais, é porque Deus os conservou. Como um outro estudioso diz belamente, isso é o equivalente a no Novo Testamento Jesus dizendo: eu edificarei a minha igreja. Fica tranquilo, Elias. Sua acusação foi aceita. Meu juízo foi pronunciado. Eu vou te usar para trazê-la. Mas fica tranquilo que Israel não vai ser todo destruído, não. Tem muitos que creem, porque eu os preservei, pela minha graça. E sabe, irmãos, por vezes nós olhamos, e eu vejo colegas pastores e amigos que olham e ficam bem desesperados com o estado da igreja contemporânea. Alguns olham e falam: está tudo muito perdido, um microfoco que a gente fica assim, seja qual for a razão, pelo mundanismo, pela conformidade com esse século, seja pelo que for, muitos irmãos olham para a igreja com muito nervosismo. E nós precisamos nos lembrar disso. O Senhor segue falando, a sua palavra segue agindo, às vezes assim, só a vozinha baixa do evangelho se espalhando e contando notícia do que Deus fez. O juízo segue planejado para os que não se arrependem. E ele segue graciosamente guardando não apenas 7.000, mas 70 vezes 7.000 que não se dobrarem. Tenha bom ânimo com o estado da igreja. O povo do Senhor vai muito além de uma denominação, de uma igreja local, de um país. O povo do Senhor que se espalha pela terra vai muito bem, obrigado. Porque o Senhor nos conserva. Não porque nós somos capazes. E assim deixamos Elias na montanha do Senhor, com o Senhor das montanhas. Eu acho fantástico, Elias está ali como um novo Moisés, chamando ao Senhor por ação, e Deus promete que vai agir com juízo e com graça, como ele sempre age. Elias talvez não esteja lá muito animado e ache que está difícil que aconteça, não sabemos, mas ele vai, como a gente tem que ir também. A gente precisa seguir em nossas missões dadas por Deus, ainda que a gente esteja olhando, não sei não, Senhor, não está aparecendo, mas o Senhor disse para ir, então a gente vai. Ele sabe que a pequena voz que o chama é mais impressionante até do que terremoto. O Senhor das montanhas.
Certa vez, numa outra montanha, esse mesmo Elias se encontrou com Moisés. Você lembra dessa história? Eu não acho que tiveram tempo para comparar impressões sobre como foi o dia deles no Sinai, porque ele estava com alguém naquela montanha que é maior do que o Sinai. Certa vez, Elias e Moisés se encontraram num outro monte com o próprio Filho de Deus, Yahvé encarnado, e viram a glória não criada dele. A resposta perfeita às promessas e ameaças do pacto é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Aquele que veio sofrer as consequências da nossa quebra do pacto, morrendo na cruz em nosso lugar. E que veio para assim nos preservar para Ele, de joelhos não dobrados a Baal. E Ele fez isso num outro monte, chamado Lugar da Caveira. Naquela montanha nós fomos redimidos, preservados para sempre. E nisso, meu amigo, você pode apostar a sua vida todinha, pois essa vitória é certa. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, nós te louvamos por teu juízo, nós te louvamos por tua graça. Nós te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo justo, que veio para vencer e o fez. No nome dele, amém.